A Rússia tem lutado contra uma Ucrânia debilitada por muito tempo. Sim, a Ucrânia recebe bastante apoio de seus aliados ocidentais, como os Estados Unidos. Mas, na maior parte da guerra na Ucrânia, esse apoio veio com condições. Cada arma que a Ucrânia recebe dos Estados Unidos da América vem com restrições sobre quando e como a Ucrânia pode usar essa arma. Putin estava feliz com essa situação. Limitar o uso de armas dos Estados Unidos da América dentro da Ucrânia significava que ele poderia continuar a atacar o país sem se preocupar demais com ataques em seu próprio território. Mas agora, tudo parece prestes a mudar graças ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. E se Trump realmente fizer isso, é o fim do jogo para a Rússia. Mas o que Trump está prestes a fazer? De acordo com várias fontes de dentro de Washington, Trump está atualmente ponderando a possibilidade de remover todas as restrições de armas colocadas na Ucrânia pelo ex-presidente Joe Biden. Algumas dessas restrições já haviam sido suspensas, é claro. Por exemplo, em novembro de 2024, Biden anunciou que a Ucrânia poderia começar a usar mísseis Atacms fabricados nos Estados Unidos da América para atingir posições russas, tanto dentro da Ucrânia, ocupada, quanto em regiões de fronteira onde a Rússia estava acumulando ameaças. No entanto, a Ucrânia nunca recebeu carta branca para usar armas dos Estados Unidos da América como bem entendesse. Isso pode estar prestes a mudar. Em 27 de maio, o Kyiv Post relatou que duas fontes de dentro da Casa Branca disseram ao seu correspondente em Washington que grandes mudanças podem estar no horizonte. Todas as restrições previamente impostas, seja já aliviadas ou não, estão atualmente em revisão. Como o presidente Trump acredita que o status quo atual não serve ao nosso interesse comum de trazer a Rússia para a mesa de negociações, uma das fontes disse ao veículo: "O que isso significa? Agora mesmo, ainda não está claro." A fonte não entrou em mais detalhes, no entanto. Pode ter havido uma dica sobre o que Trump está planejando fazer, graças a um anúncio feito pelo chanceler alemão Friedrich Merz apenas alguns dias antes. Em 26 de maio, a Associated Press News relatou os comentários de Merz de que a Alemanha, juntamente com os Estados Unidos da América, França e o Reino Unido, havia removido todas as restrições anteriores impostas à Ucrânia, em termos de como usa as armas de longo alcance que esses países fornecem. A suspensão dessas restrições significa que a Ucrânia também pode se defender, por exemplo, atacando posições militares na Rússia, disse Merz. Até um tempo atrás, não podia. Agora pode. Merz está essencialmente dizendo que a Ucrânia agora pode atingir profundamente o coração da Rússia com mísseis feitos no Ocidente. Uma restrição foi levantada. Trump agora está considerando se livrar de todas que restam. O que parece mais provável aqui é que Trump está pensando em abrir caminho para a Ucrânia usar outras armas feitas nos Estados Unidos da América profundamente dentro da Rússia. Pense no F-16S. A Ucrânia recebeu de vários de seus aliados europeus, ou nos veículos de combate Bradley, que foram dados pelos Estados Unidos da América. Até agora, esses tipos de sistemas de armas operavam dentro da Ucrânia, ocupada ou nas regiões de fronteira, como foi o caso dos mísseis Atacms até muito recentemente. Talvez a Ucrânia esteja prestes a obter permissão para usar essas armas americanas dentro da própria Rússia, o que poderia sinalizar uma mudança massiva na abordagem da América ao problema Putin. O medo de escalada está sendo jogado pela janela. Trump parece agora estar feliz por a Ucrânia usar armas americanas para maximizar a pressão que está sendo colocada em Putin. Claro, isso leva à pergunta óbvia: por quê? A primeira resposta vem da fonte que entregou a notícia ao Kyiv Post. As menções da fonte sobre o status quo indicam que Trump está cansado e farto das constantes recusas de Putin em cumprir qualquer tipo de cessar-fogo que possa permitir que a Ucrânia e a Rússia negociem uma paz mais duradoura. Trump pensou que estava a caminho de alcançar esse cessar-fogo em março, quando seu delegado se sentou com uma equipe enviada pelo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, na Arábia Saudita. Essas duas equipes surgiram com uma proposta de cessar-fogo total de 30 dias, que poderia ter preparado o terreno para futuras negociações. Putin disse não,
citando perguntas que precisaria ter respondidas enquanto questionava como tal cessar-fogo ajudaria a resolver a causa raiz do problema da Ucrânia. Não ajudaria e não poderia, porque a causa raiz é a própria existência da Ucrânia como uma nação soberana. Desde então, as negociações de cessar-fogo parecem uma montanha-russa, embora na verdade sejam mais estáveis do que muitos percebem. Os Estados Unidos da América e a Ucrânia apresentam propostas. Putin faz o que vem fazendo nos últimos 2 meses. Ele diz não. Os únicos cessar-fogos que o líder da Rússia aprovou são aqueles que servem à sua própria agenda, ou aqueles que ele pretende quebrar imediatamente após anunciá-los. Por exemplo, Putin disse que a Rússia poderia entrar em um cessar-fogo durante o fim de semana da Páscoa. Não aconteceu. A Rússia quebrou esse cessar-fogo quase tão logo ele começou, indicando que Putin nunca teve a intenção de parar. Em maio, Putin também pediu um cessar-fogo de 3 dias para permitir que a Rússia marcasse suas comemorações do 80º dia da vitória com um grande desfile em Moscou. Desta vez, era evidente que Putin estava servindo apenas a si mesmo. Ele usou essa celebração, que deveria marcar a vitória da Rússia sobre as forças do eixo durante a Segunda Guerra Mundial, para se entrosar com alguns líderes mundiais que ainda oferecem algum grau de apoio à Rússia. Um verdadeiro cessar-fogo nunca esteve na agenda de Putin. Avançando para 11 de maio, e Putin mais uma vez recusou um cessar-fogo. Desta vez, o líder da Rússia disse não depois que a Europa tentou usar a ameaça de novas sanções para forçá-lo a parar. Como disse o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, na época, de novo, Putin se recusou. Para que fique claro, todos os 5 líderes aqui, todos os líderes na reunião que acabamos de ter com a coalizão dos dispostos, um cessar-fogo incondicional, rejeitando as condições de Putin e, claro, que se ele virar as costas para a paz, nós responderemos. Trabalhando com o presidente Trump, com todos os nossos parceiros, aumentaremos as sanções e aumentaremos nossa ajuda militar para a defesa da Ucrânia. Para pressionar a Rússia a voltar à mesa, Putin disse não novamente. Esse não veio com a afirmação de que a Rússia estaria disposta a realizar negociações diretas com a Ucrânia. Mas, novamente, há condições. Putin está claramente tentando excluir o resto da Europa da equação. Mais uma vez, sinalizando que nenhum cessar-fogo pode acontecer a menos que atenda aos seus rigorosos requisitos, que provavelmente resultarão no fim da Ucrânia. Cerca de uma semana depois, Trump decidiu tomar a iniciativa e fazer outra ligação telefônica para Putin. Embora Trump tenha descrito a ligação como excelente, com Putin acrescentando que a conversa foi muito significativa e franca, o resultado acabou sendo o mesmo. Os Estados Unidos da América pressionaram a Rússia a concordar com um cessar-fogo. Mais uma vez, Putin disse não. E ele fez isso, enquanto repetia novamente seu refrão de que qualquer paz só poderia vir se as causas raiz da guerra na Ucrânia fossem abordadas. Na mente de Putin, a única maneira de alcançar a paz é para a Ucrânia ceder a tantas exigências russas que ela pode muito bem deixar de existir como uma nação soberana. Caso contrário, Putin quer que a Ucrânia se coloque em uma posição tão fraca que estará pronta para futuras invasões. Isso, em última análise, entrega o que o líder da Rússia queria desde que invadiu o controle total sobre a Ucrânia. Tudo isso é imensamente frustrante para Trump. Antes de assumir o cargo para seu segundo mandato, ele disse repetidamente que seria capaz de encerrar a guerra na Ucrânia em 24 horas. Ele estava tão confiante em seu relacionamento com Putin e em sua força como negociador que sentiu que o fim seria inevitável assim que se tornasse presidente. Claro, agora está claro o quão errado Trump estava. Mas isso não muda o fato de que ele tem trabalhado duro para alcançar algum tipo de paz. E ele não está mais perto de chegar lá do que estava quando começou. Putin ainda está dizendo não. O líder da Rússia está envolvido em constante jogo de habilidades enquanto tenta manipular os Estados Unidos da América para entregar o que ele quer de um acordo de cessar-fogo. Trump está cansado disso. Quando a fonte de Washington diz que Trump está procurando quebrar o status quo que surgiu nos últimos meses, o que ela realmente quer dizer é que Trump reconhece o que Putin está fazendo. O líder da Rússia afirma querer paz quando fala, mas suas ações desmentem as palavras que saem de sua boca.
Isso ficou especialmente claro durante o suposto cessar-fogo da Páscoa, que Putin quebrou quase imediatamente. Isso, provavelmente, teria levado Trump a reconsiderar para onde essas negociações estavam indo. No entanto, a gota d'água que provavelmente quebrou as costas de Trump veio no fim de semana depois que ele fez sua ligação telefônica com Putin. A Rússia lançou um ataque de drones recordista contra a Ucrânia. Isso leva ao segundo motivo pelo qual Trump agora está considerando suspender todas as restrições da era Biden sobre as armas dos Estados Unidos da América sendo entregues à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos da América finalmente percebeu o que Zelensky e tantos outros têm dito a ele. Que o que Putin diz e o que ele realmente faz, pelo menos quando se trata da guerra na Ucrânia, raramente são a mesma coisa. Poucos dias após a conclusão de uma ligação que Trump achou que tinha corrido bem, Putin mais uma vez voltou atrás em suas afirmações de que quer paz. Entre 23 e 25 de maio, ele desencadeou diariamente hordas de drones que pareciam visar os civis da Ucrânia. Até o final do fim de semana, a Ucrânia disse que a Rússia havia enviado 900 drones para suas cidades, resultando na morte de pelo menos 13 pessoas, 3 das quais eram crianças. O ápice desses ataques ocorreu em 25 de maio. A Rússia quebrou seu próprio recorde do número de drones que enviou para a Ucrânia em 24 horas, lançando impressionantes 355 no país. Esses drones foram acompanhados por 9 mísseis de cruzeiro, KH-101, todos os quais a Ucrânia conseguiu abater. E eles causaram pelo menos 6 mortes, 24 feridos e danos generalizados à propriedade ucraniana. Trump estava furioso. Usando sua plataforma social Truth após o ataque, Trump disse que Putin enlouqueceu completamente, matando muitas pessoas sem necessidade. Trump acrescentou que sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas um pedaço dela, e talvez isso esteja se provando correto. Mas se ele fizer isso, levará à queda da Rússia. Questionamentos sobre a precisão da afirmação de Trump. A mensagem para Putin foi clara. O líder da Rússia quebrou o que Trump acreditava ser sua palavra sobre querer alcançar a paz com esses ataques de drones. Isso levou Trump a perceber o que tantos têm tentado dizer a ele desde que assumiu o cargo. Não importa o que Putin diga, nada menos que a captura total da Ucrânia é bom o suficiente para o líder da Rússia. A Rússia percebeu que também havia irritado Trump. O Kremlin veio com declarações afirmando que acreditava que os comentários de Trump eram o resultado de uma sobrecarga emocional que está afetando os Estados Unidos da América, Ucrânia e Rússia. Isso parece outra tentativa russa de manipular Trump. Só que desta vez não está funcionando. A notícia de que Trump está considerando suspender as restrições da era Biden sobre armas dos Estados Unidos da América provavelmente é uma resposta direta às ações que Putin tomou no último fim de semana. Putin exagerou na jogada. Ele pensou que poderia se safar lançando o maior ataque de drones da Rússia contra a Ucrânia. Tudo o que ele realmente conseguiu foi solidificar o apoio de Trump à Ucrânia, que só se tornará mais forte se as restrições da era Biden forem suspensas. Trump agora sabe que Putin passou os últimos meses tentando manipulá-lo e ele está pronto para responder. Ainda assim, é importante lembrar que as fontes de Washington do Kyiv Post dizem que a suspensão das restrições ainda não aconteceu. Ainda está em consideração, o que leva a questionar o que vem a seguir. Mas uma coisa é certa. Uma reunião está marcada para acontecer onde a suspensão das restrições provavelmente será um tópico-chave. Isso de acordo com a segunda fonte de Kyiv Post, que informou ao veículo que Trump se reunirá com autoridades alemãs em Washington em algum momento desta semana para discutir o assunto. É provável que a decisão final de Trump sobre como punir a Rússia por suas ações no fim de semana ocorra. A fonte também informou ao The Kyiv Post que o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Waterfall, planeja visitar Washington nos próximos dias. O timing se alinha perfeitamente demais para isso ser uma coincidência. Parece que Waterfall estará presente na reunião, mencionou a fonte, e isso significa mais más notícias para Putin. Afinal, Waterfall foi rápido em criticar o presidente russo na segunda-feira, após seu ataque de drone recordista. Waterfall disse que Putin não quer paz, ele quer continuar a guerra, e nós não podemos permitir que ele faça isso. Além de mencionar o desenvolvimento de um conjunto adicional de sanções, Waterfall acrescentou,
haverá uma reação do Ocidente, e eu acho também dos Estados Unidos da América. Não é um exagero concluir que Waterfall está viajando para Washington para conversar com Trump sobre o que essa reação poderia ser. Com base nos sentimentos do ministro das Relações Exteriores alemão, juntamente com o recente anúncio da Alemanha sobre a suspensão das restrições de mísseis, parece provável que Waterfall pressionará pela eliminação das restrições da era Biden durante a reunião. Também é difícil ignorar os comentários recentes de Trump, que vieram após o vazamento da notícia de que ele está considerando suspender todas as restrições de armas dos Estados Unidos da América. Em 29 de maio, a British Broadcasting Corporation relatou que Trump parece ter dado a Putin um prazo de 2 semanas para se organizar e concordar com um cessar-fogo. Após esse prazo, Trump concluirá que Putin o tem enganado todo esse tempo, o que significa que as luvas dos Estados Unidos da América serão retiradas. Em 28 de maio, Trump foi questionado por repórteres no Salão Oval se ele achava que Putin queria encerrar a guerra na Ucrânia. Não posso te dizer isso, mas te informarei em cerca de 2 semanas. Dentro de 2 semanas, vamos descobrir muito em breve. Vamos descobrir se ele está nos enrolando ou não. E se ele estiver, responderemos de maneira um pouco diferente. É incerto o que Trump espera que Putin faça em 2 semanas. Pode ser. Esse é o prazo que Trump estabeleceu para Putin entregar seu chamado Memorando de Paz, que ele prometeu a Trump durante sua ligação telefônica há pouco mais de 1 semana. Se for esse o caso, Trump pode estar usando esse memorando como uma medida para ver se Putin está enrolando ele. Supondo que o memorando contenha as mesmas exigências que a Rússia sempre faz, Trump pode acabar adotando a abordagem diferente que ele afirma estar considerando. Presumivelmente, isso seria a suspensão de todas as restrições de armas dos Estados Unidos da América sobre a Ucrânia. Se Trump espera que Putin declare um cessar-fogo nas próximas 2 semanas, é quase garantido que os Estados Unidos da América terão que adotar essa abordagem diferente. Putin provou repetidamente que não está interessado em nenhum tipo de cessar-fogo porque ele quer erradicar a Ucrânia. De qualquer forma, Trump parece estar deixando para Putin decidir por ele. Suponha que Putin não cumpra o prazo de 2 semanas e os Estados Unidos da América realmente levantem suas restrições de armas. Eis o que isso significa para a guerra na Ucrânia, de acordo com Jorge Ribeiro. Falando ao The Kyiv Post, o especialista em Rússia e Ucrânia, que está baseado em Washington, explicou que a Ucrânia se beneficiará enormemente da decisão de Trump. O relaxamento das restrições poderia permitir que Kyiv atingisse instalações militares dentro do território russo, incluindo bases aéreas responsáveis pelo lançamento de drones, Geron-2 e bombardeiros estratégicos que realizaram ataques sustentados contra cidades ucranianas, afirma Ribeiro. Claro, a Ucrânia já vem fazendo isso, mas até agora estava restrito a usar suas próprias armas, incluindo drones e mísseis produzidos internamente, para realizar esses ataques. O levantamento das restrições dos Estados Unidos da América abre um novo arsenal para a Ucrânia usar, especialmente quando se trata de realizar ataques mais precisos e devastadores contra as instalações militares da Rússia. Essa mudança de política poderia autorizar ainda mais as forças ucranianas a engajar nós de comando e controle russos, bem como artérias logísticas profundamente dentro da Rússia, com munições guiadas por precisão. Ribeiro acrescenta: novamente, isso é algo que a Ucrânia já tem tentado fazer com suas armas fabricadas internamente, mas com as armas dos Estados Unidos da América adicionadas à mistura. A Rússia agora enfrenta ataques contra os quais seus sistemas de defesa aérea, já desgastados, podem não ser capazes de defender. Aí reside o problema para Putin. Como Ribeiro explicou, a Rússia operou nos últimos 3 anos sob uma espécie de escudo. As limitações dos Estados Unidos da América sobre a Ucrânia, usando as armas mais avançadas que forneceu contra a Rússia, permitiram que Putin protegesse e maximizasse o uso de algumas de suas infraestruturas militares e cadeias de suprimentos mais vitais. O resultado foi que a Rússia sempre pôde manter a pressão que está exercendo sobre a Ucrânia, seja através dos drones, mísseis e bombas planadoras que lança de suas bases aéreas ou garantindo um fluxo constante de suprimentos para suas forças terrestres. Se Trump suspender as restrições dos Estados Unidos da América, tudo isso chega ao fim.
Remover essas restrições poderia alterar essa tática, permitindo que a Ucrânia interrompa a estrutura logística e operacional que sustenta o esforço de guerra da Rússia, acrescenta Rivero. Esse desenvolvimento provavelmente complicará o planejamento operacional russo e ameaçará a continuidade das linhas de suprimento que sustentaram a campanha de Moscou desde 2022. No terreno, isso significa apenas uma coisa: as forças da Rússia se tornam muito mais fracas. As ofensivas terrestres que Putin usou para ocupar o território da Ucrânia, que já mostram sinais de se tornarem menos eficazes, descem ao caos sem estruturas operacionais adequadas. Esse caos cria oportunidades para a Ucrânia. Defensivamente, estará lutando contra forças menos organizadas que não estão tão bem equipadas como estiveram no passado. O mesmo vale para o ofensivo, com o benefício adicional de que essa desorganização está criando lacunas nas defesas da Rússia que podem permitir que a Ucrânia comece a retomar o território que Putin já reivindicou. Adicione tudo isso à possibilidade de Trump também aprovar novas sanções contra a Rússia, como as recentemente propostas tarifas de 500% contra clientes de petróleo, gás e urânio russos, e a pressão aumenta para Putin. A economia da Rússia começará a ranger sob a tensão à medida que armas fabricadas nos Estados Unidos da América chovem sobre alvos militares, que Putin nunca pensou, em seus sonhos mais loucos, que estariam em perigo. E tudo isso está acontecendo porque Putin se recusou a concordar com o cessar-fogo que Trump negociou com a Ucrânia. Nos próximos dias, a decisão final de Trump sobre a suspensão das restrições de armas da era Biden se tornará clara. E pelo menos por enquanto, todos os sinais apontam para ele fazer exatamente isso para punir Putin por ter enrolado Trump nos últimos meses. Mas se esses meses ensinaram algo, é isso: é impossível prever com 100% de certeza o que vem a seguir. Para os Estados Unidos da América e sua política para a Ucrânia espera que Trump cumpra e levante as restrições. Se ele fizer isso, os Estados Unidos da América mudarão toda a complexidade da guerra na Ucrânia num piscar de olhos. Mas o que você acha da notícia de que Trump está se aproximando de levantar as restrições sobre as armas dos Estados Unidos da América sendo enviadas para a Ucrânia? Isso deveria ter sido feito antes. Qual impacto isso terá na guerra da Ucrânia? Compartilhe suas opiniões conosco abaixo. E não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais das últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia, o Oriente Médio e outros conflitos militares ao redor do mundo.